Duílio Custer é autor do livro Revolução de Caranguejos, o teatro no Espírito Santo durante a ditadura militar, resultado da pesquisa desenvolvida no mestrado em História. O pesquisador faz parte da Companhia de Artes Cênicas Folgazões. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Aires para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do historiador Duílio Custer. Seja bem-vindo ao nosso programa, Duílio. Obrigado. Bom, nós estamos aqui com o seu livro recém-lançado, né? Chama-se Revolução dos Caranguejos, o teatro no Espírito Santo durante a ditadura militar. É resultado de um trabalho acadêmico, da sua dissertação de mestrado. Por que você resolveu pesquisar o teatro, e o teatro numa época tão singular, né, da nossa história, que é a época da ditadura? Por que você decidiu por esse tema? Eu tenho uma relação com o teatro desde 2003. Né? Foi quando eu me aproximei do teatro, primeiro como estudante, depois já fazendo peças e posteriormente já tendo um grupo que é onde eu estou até hoje, que é a Folgazões. E ao longo desses anos, convivendo com as pessoas, né, com meus professores ou artistas mais antigos, eu sempre escutava uma opinião que era muito comum entre todos eles de que o teatro capixaba teria vivido um período áureo, né, um auge na década de 70. E eu sempre fiquei intrigado com essa associação de como que numa época de ditadura militar o teatro teria vivido esse auge. Então foi um pouco a vontade de responder essa pergunta que me levou a essa pesquisa, essa investigação. E como foi o seu processo assim, de pesquisa, suas principais fontes de pesquisa? Você conseguiu material sobre isso? Eu investiguei 3 tipos de fontes, né, 3 tipos de documentos. Um grupo de documentos são documentos oficiais da época, né, tanto do governo quanto da instituição cultural, que eu falo muito, né, no período, chamada Fundação Cultural do Espírito Santo. O outro grupo de documentos foi ligado a jornais e revistas do período. E o outro grupo, né, que são as chamadas fontes orais, que foram entrevistas que eu realizei com 6 grandes artistas, né, antigos aí do nosso teatro e que enriqueceram muito a pesquisa. Artistas que tinham referência e tinham vivido nessa época? Tinham vivido nessa época tanto alguns como artistas, como atores, como diretores, outros também participando dessa fundação cultural e ajudando então a implementar, desenvolver essas ações culturais. O fato de você já estar inserido, né, nesse meio do teatro te ajudou? Foi um ponto a favor da sua pesquisa? Sim. Com certeza, não só pelo fato de eu ter, digamos, pesquisado algo que verdadeiramente me interessava, né? Então isso me fazia me dedicar bastante à pesquisa, quanto a possibilidade de conversar com essas pessoas, né? A gente já tinha uma certa proximidade e eles mesmos me mostrarem documentos deles, né? Isso com certeza ajudou bastante. O que mais te surpreendeu, né, na sua pesquisa? Você comentou que você tinha essa curiosidade, essa motivação para pesquisar, né? Por que o teatro tinha esse espaço, né, essa efervescência num momento tão singular da nossa história da ditadura? O que você encontrou? A explicação que eu encontrei, ela tem a ver com a criação de uma instituição no Estado, uma instituição estadual chamada Fundação Cultural do Espírito Santo, que era um órgão que tinha autonomia administrativa e financeira, mas que recebia verba do governo estadual para desenvolver essas políticas culturais em prol, né, da arte local, em várias áreas. Aí a ideia que eu defendo, e é uma ideia, né, é uma interpretação, é de que isso se associou um pouco ao que eu chamo de uma... Eu uso um conceito que é teatrocracia, que é de um autor que eu cito, de que dentro da política você tem algumas ações que buscam um certo efeito de ilusão, né, de mostrar para as pessoas a imagem daquele governante como elas anseiam. Então eu associo um pouco essas ações promovidas por essa fundação como um desejo dos primeiros governadores biônicos, né, indicados pela ditadura do Estado de corresponder um pouco aos anseios da população no momento de cerceamento de liberdade.
Mas eu também faço a ressalva de que a Fundação Cultural não foi só uma instituição que funcionou para criar ilusões, né? Tanto é que artistas que eram perseguidos pela censura estavam nessa instituição desenvolvendo políticas. Então, por mais que talvez ela possa ter sido criado com esse objetivo e recebido muitas verbas, né, pelo menos na primeira metade do seu funcionamento, na prática ela funcionou porque ela era gerida por artistas, né, que conheciam a realidade local e de fato empreenderam muitas ações interessantes em prol desse movimento teatral. Você, né, fala no livro, na sua dissertação, que o teatro ele teve 3 grandes momentos, né? Você coloca como momentos. A criação dessa fundação seria um deles. Sim. E os outros momentos? Conta pra gente um pouco disso. Eu identifiquei 3 momentos. Na verdade, eu não vou até 85, eu vou até 80. O primeiro momento que eu identifiquei, de 64 a 69, seria um momento de praticamente a ausência do Estado no sentido de políticas em prol do teatro. Praticamente não identifiquei nada que era feito por parte do Estado com o objetivo de impulsionar de alguma forma esse movimento. A partir de 70, né, essa fundação ela é criada em 69, em 70 começa uma série de ações e isso dura mais ou menos até 77. De 77 até 80, eu percebi uma redução drástica de recursos que eram passados do Estado para essa instituição, até que na década de 80 ela é fechada. Aí acaba a Fundação Cultural do Espírito Santo e é criado o Departamento Estadual de Cultura, né, que era uma outra instituição. Eu ia te perguntar se hoje a gente teria alguma instituição paralela ao que foi essa fundação. Não, no Estado não. Seria talvez uma OCIP, mas eu não saberia falar juridicamente assim da definição de uma fundação para uma OCIP, mas é um pouco uma instituição assim que é criada pelo órgão público, que recebe verba pública, mas ela pode receber verba privada e ela tem autonomia administrativa e financeira para controlar essa verba e a forma como ela vai trabalhar também. O que daria, assim, uma certa independência, sim, né? Já que essa exatamente. Fundação tinha participação desses artistas, eles tinham uma certa independência, digamos Muitos assim. artistas, inclusive, que foram perseguidos pela ditadura, que foram prestar depoimentos na Polícia Federal, participavam dessa instituição. O que mais te surpreendeu foi isso, assim, foi ter uma instituição, não sei se a gente pode dizer híbrida, mas que era pública e que misturava esses artistas? Eu acho que no meu entender, uma triste constatação, né, de por que um período tão negativamente lembrado como a ditadura militar, você tinha políticas pensadas e que impulsionaram bastante, né, o teatro local. Por que no período democrático isso se perdeu, né, apesar de reconhecer que o Estado, pelo menos nos últimos anos, com os editais, ele veio a ocupar um lugar que ele estava muito distante, né, com esses editais culturais. Então, é um pouco essa constatação de que no período militar no Espírito Santo tiveram muitas políticas interessantes que foram se perdendo depois. Você acha que o que falta hoje para o teatro, né, ter uma efervescência, ou ser reconhecido nacionalmente, é por aí, assim, questão da política pública? Com certeza. Se a gente pensar um teatro não comercial, né, e eu acho muito importante essa discussão de que a arte não tem que necessariamente gerar retorno financeiro. A arte ela é muito mais do que isso, ela alimenta o ser humano de muitas outras formas. Então, assim, se você pegar a situação de grupos, os grandes grupos do país, que têm 30, 40 anos de trajetória com espetáculos experimentais, alternativos, todos eles são mantidos de alguma forma pelo poder público, seja no caso de São Paulo, que é o lugar onde mais tem grupos, né, por uma lei municipal que recebem verba pública direta para pesquisar durante 2, 3 anos, seja em nível federal pela Lei Rouanet, que é uma lei de troca de bônus com empresas privadas. E alguns editais da Funarte também. Então, todos os grupos, os grandes grupos, que não se propõem a fazer um teatro comercial, no sentido de esperar um retorno financeiro imediato,
eles com certeza dependem do poder público. E com relação aos grupos que você falou, você inclusive faz parte, né, de um grupo de artes cênicas. Como é que está o Estado com relação a isso? A gente tem muitos grupos, ainda falta essa questão do investimento, de políticas públicas? Eu costumo falar que eu percebo a história do teatro no Espírito Santo como uma sucessão de ciclos de ascendência e retrocesso. Hoje nós estamos vivendo Pois qual? até no meu entender, né, na minha análise, até uns 2 anos atrás, eu estava vendo um momento de grande ascendência. Por 2 motivos, muito impulsionados por essa questão dos editais, que sem dúvida mexeram com a cultura local, mas também pelo trabalho que o SESC ele vinha desenvolvendo no Estado, um trabalho artístico, né, no sentido de promover intercâmbios de grupos do Estado com grupos de fora, de trazer espetáculos de fora, de levar grupos daqui para se apresentar fora. E isso estava muito interessante. Então, os grupos estavam se consolidando, grupos adquirindo sedes, promovendo encontros, um certo movimento se fortalecendo. Agora, de 2 anos, 1 ano para cá, a gente tem, por um lado, o SESC, ele está fechado há 3 meses, né, desde janeiro ele está fechado, ninguém sabe muito bem por quê. Pessoas muito importantes que trabalhavam lá dentro foram demitidas, né? Então a gente não sabe se houve uma mudança na orientação da política cultural, que é uma pena. Por outro lado, a gente tem essa crise econômica no país, né, que impacta diretamente em qualquer tentativa de patrocínio direto, é praticamente impossível. E no caso das leis de incentivo, dificulta bastante, né? Porque as empresas elas estão muito menos interessadas em apoiar projetos, alegando a questão da crise econômica. Então a gente está vivendo um momento complicado aí para o teatro. Um refluxo, assim, digamos. Aí se soma o fato das pessoas também sentirem esse clima de crise e não quererem nem pagar o ingresso, nem talvez ter ânimo para querer ver arte. Eu ia te perguntar justamente do público. Como é o público capixaba? Assim, você que tem a vivência da pesquisa, mas também a vivência na arte. É um público que valoriza pouco esse tipo de arte como uma forma de entretenimento? Olha, eu acho que a população capixaba ela valoriza muito pouco a cultura capixaba de uma forma geral, o teatro inclusive. Mas isso não acontece só com o teatro, né? É com o teatro, é com a dança, são com as artes plásticas. Você pensa no esporte, o futebol capixaba, né? Como é que pode as pessoas irem ver um jogo de um time do Rio, um time capixaba, e a maior parte da torcida torcer pelo time do Rio? Então, com certeza, assim, o público capixaba ele tem muita dificuldade em lidar com a arte, com o esporte, com a cultura capixaba. Duílio, a gente tem mais assunto aí para falar, mas vamos fazer um intervalinho, tá bom? Tá bom. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos conversando com o historiador Duílio Custer. Ele é autor do livro Revolução dos Caranguejos, o Teatro no Espírito Santo durante a ditadura militar. Não falamos sobre esse nome. Por que esse nome? O nome ele é uma homenagem a uma peça montada por uma figura muito importante do teatro e da cultura capixaba, que foi o Antônio Carlos Neves, na década de 70. E, na verdade, eu usei o nome desse espetáculo como uma metáfora para falar da conclusão a que eu cheguei no estudo. Que eu entendo que, se por um lado houve uma revolução na forma como o Estado lidava com o teatro, né, sendo que até 69 praticamente não existia nada, a partir de 70 começou um boom de ações, né, então, a meu ver, houve uma revolução nesse sentido. Por outro lado, essa mudança não avançou, ela estagnou, né? E aí eu uso a metáfora do caranguejo enquanto um animal que se desloca lateralmente e esse trabalho de políticas culturais em prol do teatro ele não avançou, então, e acabou sendo interrompido.
Você já tinha imaginado, antes de iniciar, né, a dissertação, nós já falamos que o livro é o resultado, né, da sua dissertação de mestrado. Antes de iniciar ou durante o percurso, você já tinha imaginado de transformar isso em um livro? Sim, na verdade, assim como eu tinha muita curiosidade de saber um pouco mais sobre esse assunto, eu percebia que outros artistas que estudaram comigo, né, que a gente conversava, também tinham essa curiosidade. Então, desde o primeiro momento, eu já pensava em publicar, pensando que podia ser uma contribuição para aumentar um pouco o número de obras disponíveis sobre o assunto, né? Tanto sobre a ditadura militar, quanto o teatro no Espírito Santo são duas áreas de estudo ainda muito pouco analisadas. Existem pouquíssimas obras sobre esses dois assuntos. Então, até mesmo para ficar como mais uma referência, Sim, né, sim, no como assunto. registro. E está aí para ser discutido, debatido, questionado. E eu queria um pouco da sua experiência com relação à lei Rubem Braga, né? Você, inclusive, citou no nosso primeiro bloco a questão das leis de incentivo, né? Como uma forma mesmo de ajudar aí a questão cultural, escritores. A gente tem outras áreas também, não apenas livros, né? Como é que foi a sua experiência com a lei? Assim, foi muito gratificante o fato de eu ter aprovado, né, e ter visto esse livro ser enfim lançado, mas eu tive uma certa dificuldade com a troca de bônus, né, porque na Lei Rubem Braga você aprova um projeto, você ganha o direito de ir a uma empresa solicitar aquele valor que a prefeitura abriu mão em termos de impostos. Então o projeto ele foi aprovado, aí depois começa uma busca por empresas. E isso demorou um pouco. A Lei Rubem Braga, na época, passou por algumas auditorias internas, então não estavam liberando num determinado mês. Aí, uma época, apareceu uma empresa interessada, mas estava sofrendo essa auditoria. Aí eu perdi essa empresa, tive que procurar. Então demorou uns bons meses assim, até eu conseguir um outro apoiador. E aí, no final do ano passado, finalmente eu consegui. Mas passou por uma questão mais burocrática, né? Pelo que você está falando. E como você vê esse tipo de lei de incentivo? É fundamental, assim. Eu acho que a gente não pode ficar só com elas. Não pode se limitar, se né, limitar a elas, porque o artista ele fica um pouco refém da empresa. E é claro que as empresas elas têm os seus interesses, né? Se elas têm 100 projetos para aprovar, elas só podem apoiar 10, elas vão criar um tipo de critério que vai selecionar aquele que interessa mais a ela. E às vezes o tipo de obra que você se propõe pode não interessar uma empresa, mas isso não quer dizer que ele não seja relevante para a população, para a humanidade de uma forma geral. Então eu acho que as leis elas são importantes, mas precisam existir outras formas de investimento, como os editais, né, como o financiamento direto por parte do poder público. A gente estava conversando no primeiro bloco, você falou que foi impulsionado, né, por trabalhar esse tema pela sua relação com o teatro, e você faz parte de um grupo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o trabalho desse grupo. O meu grupo se chama Companhia Folgazões, né? Nós existimos desde 2007, existimos e resistimos desde 2007. Estamos sediados no centro de Vitória, a gente tem uma sede, conseguimos adquirir uma sede. É um galpão amarelo próximo ao Palácio Anchieta, e que é um espaço em que a gente procura desenvolver várias ações, seja apresentações de espetáculos, seja oficinas de formação, seja debates, encontros ligados a essa temática do teatro. O grupo ele possui uma linguagem particular, focada muito no teatro de rua, na comicidade e na cultura popular, apesar de já termos feito alguns trabalhos mais intimistas, mais para dentro do espaço, mas o nosso foco maior é essa linguagem mais aberta, mais teatro de rua, mais da comicidade. E continuamos aí resistindo. De alguma forma, esse seu estudo te influenciou como ator na sua atividade com o teatro? Eu acredito que tem me influenciado muito na forma como eu vejo o teatro, né? Mais do que a forma como eu exercito o teatro enquanto artista, enquanto ator. Sem dúvida, a forma como eu penso o teatro
e como eu penso os movimentos ligados ao teatro, isso influenciou consideravelmente. Até mesmo porque eu percebi também nessa pesquisa como que os grupos eles eram muito mais unidos nesse período, eram fortes, né? Existia uma federação de teatro, a FECATA, Federação Capixaba de Teatro Amador, que envolvia vários grupos, promovia vários eventos. E isso foi se perdendo, apesar da instituição ainda existir, né? Eu não sei, parece que houve um avanço de uma cultura individualista no Estado, e é muito, mas muito difícil os grupos se reunirem para discutir qualquer coisa. E é uma pena, assim. Infelizmente, com todas as dificuldades que é fazer teatro no Espírito Santo, tem esse agravante do fato dos grupos não se encontrarem. Me parece que é uma cultura, a única explicação que eu acho é uma cultura individualista que ganhou espaço e as pessoas não querem, não têm interesse, são muito vaidosas. É uma pena. Você comentou que tinha, né, muito intercâmbio, né, entre os grupos na época no período de estudo, que é da ditadura militar, e que hoje essa questão mais individualista. Você acredita que esse também pode ser um dos pontos de um enfraquecimento, assim? Sem dúvida. Na verdade, depois que eu terminei a pesquisa, algum tempo depois eu comecei a pensar nisso. Eu acho que, de repente, até no livro eu não enfatizei a reação dos grupos a essa, por exemplo, ao fechamento da Fundação Cultural. Eu não sei como é que eles reagiram a isso. Eu só sei que muitos falaram que o departamento que surgiu depois reduziu consideravelmente as ações que eram desenvolvidas. Mas o que eles fizeram, eu não sei dizer. E com certeza, eu imagino que se houvessem resistido, talvez, a história poderia ser outra. Mas é uma área que eu não investiguei o suficiente para poder dar uma opinião com mais segurança. Então, já vou aproveitar e perguntar, você tem algum projeto de continuar essa pesquisa? Eu tenho um projeto de continuar a pesquisa sobre o teatro capixaba, mas agora o meu interesse é recuar um pouco para o século XIX. Mas com relação ao teatro? Em relação ao teatro. Como é que era o teatro no Espírito Santo no século XIX, em 1800 e alguma coisa. Que eu já tenho algumas pistas, eu já li algumas coisas e é um assunto bem interessante também e praticamente desconhecido. E quem sabe não vem, então, o segundo livro. Daqui a alguns anos eu espero. Você tem alguma pretensão ou vontade de escrever livros sobre outro tipo de assunto? De repente, não sei, você escreve poesia, crônica, alguma coisa nesse sentido? Eu tenho um lado poeta que anda adormecido há muitos anos, que na verdade eu escrevi há muitos anos, já tem um livro pronto, que eu tentei algumas vezes na lei, não aprovei. E nesse ano, quando eu aprovei esse, eu tinha colocado os dois projetos. Eu aprovei também o de poesia, só que eu tive que escolher. Aí eu preferi escolher, por enquanto, o trabalho de história. Algum motivo especial por você ter optado por esse? Eu acho que são os momentos da vida, assim, né? Durante muito tempo eu vivi o momento poesia. Depois, durante muito tempo, eu vivi o momento teatro. E de uns tempos para cá, apesar de ter feito graduação em História e ser professor de História, mas em termos de pesquisa, não era o meu foco principal. E de uns anos para cá, isso despertou com mais força em mim. Então, eu estou vivendo o momento História. Mas espero, numa próxima oportunidade, dar seguimento ao projeto Poesia. Mas hoje você continua escrevendo poesia ou é uma coisa que também está adormecida na atividade, no fazer? Está na atividade porque eu estou esperando ela sair. Eu estou esperando o livro ser publicado para eu olhar para ele e falar, não, vou continuar ou não vou, porque eu também não quero ficar escrevendo e guardando, que isso gera uma certa angústia, assim, né? Vou escrever tanto para quê? Então, com esse primeiro projeto saindo, eu com certeza espero continuar. Para o pessoal de casa, né, que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, até mesmo, né, saber como adquirir o livro, queria que você deixasse um contato, pode ser? Sim, pode entrar em contato com o meu e-mail, que é o meu nome, duiliocustercide@yahoo.com.br. E você responde. Claro, sem dúvida. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa e já deixar as portas abertas para suas novidades. Seja Obrigado. um livro de
história, né? Uma continuação aí da sua pesquisa, ou um livro também de poesia. Enfim, qualquer coisa que você se aventurar, pode voltar. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal Cidadão.